É isso aí, galera do Vascão. Bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Sport Rio, trazendo as últimas notícias, as últimas informações, porque está voltando, na verdade, né? Nesse final de semana já teremos Vasco e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Vai ser um baita jogaço e o Vasco precisa da vitória, né, galera, para se afastar ali da zona amaldiçoada, o Z4. O Vasco, óbvio, não está no Z4, mas a distância é muito curta e para isso o Vasco precisa vencer. Mesmo que vença, o Vasco não vai se desgarrar muito da parte de baixo da tabela. Então, meus amigos, uma vitória nesse confronto é muito importante. Olha aí, Pedrosa! Thiago Mendes falou com a BTB, agradecer a BTB aí pelas imagens na chegada ao Rio de Janeiro. Cadê? Eu estou muito feliz de estar aqui, né? De poder estar no Vasco. Enquanto o Fernando Diniz é um baita de um treinador, sempre acompanhei ele. Sobre a minha preparação física, não estou 100%, mas em uma semana, 2 semanas, vou estar pronto para estar atuando com a camisa do Vasco. Fala desse jogador, Lucas Pedrosa, para esse vascaíno que quer saber desse jogador. Vamos lá, o Thiago Mendes é um jogador de 33 anos que estava no Catar, é um atleta que fez uma temporada muito boa pelo Lyon quando ele estava na França, é um jogador que realmente foi um destaque por lá. Sai aqui, se eu não me engano, ele é revelado pelo Goiás, joga no São Paulo, vai muito bem no São Paulo, só que ele, infelizmente, não é algo corriqueiro na carreira dele, mas ele tem uma lesão muito grave lá no Catar, e aí ele jogou muito poucos jogos nessas últimas temporadas. Então ele mesmo diz na coletiva também, nessa chegada aí ao Rio de Janeiro, que ele não está 100%, mas que em 2 semanas, 3 semanas ele vai estar 100% para ajudar o Fernando Diniz. A gente sabe como é que é o Fernando Diniz, ele é um cara que gosta de recuperar jogador, ele é um cara que gosta de apostar em jogador e ele não olha muito para essa questão da idade, mas eu vou falar novamente aqui. O Thiago Mendes é um jogador ruim? Lógico que não. Ele é bom jogador. Tecnicamente, então, bom jogador, se entrega em campo. Sempre foi bom jogador, tanto é que o Flamengo tentou, o Internacional tentou, São Paulo tentou, outros clubes tentaram. Verdade. Então, ele é um bom reforço. Só que a questão física me incomoda. Eu já falei aqui. Eu prefiro muito mais um volante que consegue jogar 40 jogos, que às vezes não tem essa grife toda, que é mais jovem, que tem potencial de rendimento, do que um cara com 33, com 2 anos e meio de contrato. Não é 1 ano e meio, o Vasco não conseguiu ter uma redução nesse tempo. 2 anos e meio de contrato, e assim, eu vi até muita gente falando sobre salário de 1 milhão, não é isso. Pelo que eu ouvi, é um salário de 600 mil, mais algumas metas que todo jogador tem contrato. Que é o que está hoje, né? Exatamente. Padrão, né? Acho que o salário é alto, mas é um salário ok para a carreira que ele tem. Só que eu tenho muita dificuldade de falar assim, vai dar certo ou não vai dar certo. A questão física me pega. Eu não gosto de jogador que já teve lesão grave, que já tem uma idade avançada, que vai ter que se readaptar ao futebol brasileiro para um Vasco que precisa e muito de saúde. Eu já falei aqui, Jair volta de lesão, jogador que eu gosto, mas está voltando de lesão. Paulinho, jogador que eu gosto, mas não voltou a ser o mesmo depois da lesão, nem perto disso. Hugo Moura, oscila demais. Matheus Carvalho, não dá para confiar. O único que realmente está desempenhando legal ali é o Tietê, principalmente com o Diniz. Então, assim, esse primeiro volante, o Vasco é uma posição carente. Tomara, eu torço muito, sou vascaíno. Tomara que o Thiago Mendes consiga assumir a posição. Ele é o primeiro volante, hein? Exato, ele vai jogar de primeiro volante, pode jogar de segundo, mas vai jogar de primeiro. Tomara que ele consiga jogar o futebol que a gente sabe. Mas essa contratação é uma contratação de risco e por um alto valor. Então... E quando a gente fala de intensidade, a gente fala de um Fernando Diniz, que é um cara que parece que treina mais. Os jogadores parecem que precisam ter mais fôlego, né? O tipo de jogo do Fernando, não só a forma com que a gente enxerga na hora do jogo, mas também o que a gente sabe dele nos treinamentos. Ele é um cara que exige muito fisicamente, o André. Exige, sim. O Thiago Mendes é um bom jogador, tem essa questão que o Pedrosa levantou, que é a parte física. O esquema do Diniz exige muito isso, né? Você tem que estar muito tempo com o controle de bola, atrás, tem que sair para agredir, mas eu acho que pode dar certo, que o Thiago Mendes tem muita qualidade no passe, que é o ponto principal de que, para jogar com o Diniz, você tem que ter bom passe, senão você não consegue jogar. Você pode ser, eu lembro muito do Iago, que fazia era muito bem no Fluminense, depois pro Bahia, ele era um jogador que arrastava muita bola, que não é o que o Diniz gosta, né? O Diniz gosta do cara que toca e sai, né? Como diz na gira, os 25 centavos, né? Então, o Thiago Mendes é um bom jogador, é um jogador de pegada e que tem um bom passe também. E o Fernando Diniz falou sobre o período de treinos do Vasco durante a Copa do Mundo de Clubes. Cadê? Acho que foram muito importantes pra gente, como a gente aproveitou também a primeira parada que teve antes do jogo do São Paulo. E os jogadores estão se empenhando ao máximo para poder
melhorar em todos os sentidos. E acredito que a gente vai colher os frutos dessa parada. A gente soube aproveitar muito bem. O trabalho foi muito intenso, foi muito forte, com adesão 100% de todo mundo. Vai colher os frutos. Será que a colheita eu que vou fazer, ou Lucas Pedrosa? Pode ser já no sábado, assim. A última apresentação do Diniz foi a melhor dele, contra o São Paulo, fora de casa, jogando muito. O Vasco engoliu o São Paulo naquele momento. Como que vai voltar agora? O David Ancelotti não vai ter tempo de treinar o Botafogo a ponto de fazer grande diferença. E o Botafogo perdeu 2 grandes jogadores, o Jair e o Igor Jesus. Então, assim, eu repito, assim, acho que o Botafogo tem um elenco melhor do que o Vasco, um time melhor do que o do Vasco, mas para esse jogo específico de sábado, pelo contexto, não tem favorito. Enquanto o Botafogo estava se desgastando e perdeu peças, o Vasco estava treinando e ganhou peças. O Leandrinho voltou para o time, o David está praticamente liberado, o Thiago Mendes não deve jogar, mas é um time que tem conseguido ter tempo maior de treinamento. Ficou 20 dias treinando e 10 de férias, também descansou a cabeça. Então vai ser um grande jogo no Mané Garrincha. Eu acho que o Vasco chega mais preparado. Eu não diria melhor, eu diria mais preparado pelo último mês do Botafogo. Muito bem, eu vou beber água, eu vou mostrar aqui, vou chegar pertinho, hein? Há 2 semanas, normal, ele vem de um ritmo totalmente diferente. Eu entendo que ele vai precisar de mais tempo ainda. Talvez em 15 dias ele esteja à disposição para começar a trabalhar. Mas a adaptação ao futebol brasileiro vai demandar um tempo. E isso vai ser normal. Ele vem de 2 anos numa intensidade bem baixa. O futebol do Catar é de uma intensidade muito baixa. Tanto é que ele, em 2 anos, fez apenas 31 jogos com a camisa do Al Rayyan. Simples assim. No Vasco da Gama, por exemplo, se ele já estivesse no início do ano, já teria chegado nesse número em 1 semestre. Então, assim, o histórico do Thiago Mendes, repito, não é um histórico de lesões. Ele teve uma lesão lá no Catar, em que ele ficou 4 meses sem jogar praticamente, mas é um jogador de atuar muito e tecnicamente muito bom. A discussão que eu tive ontem, no café de ontem, se vocês lembrarem, e hoje, ontem também, na live, e hoje trago de novo para vocês, é se o Vasco pode se dar ao luxo de pagar o valor que vai pagar ao Thiago Mendes. Eu só não consegui confirmar se já tem a luva embutida nesse valor mensal de R$650 mil a um volante. Tecnicamente ele é muito bom? É. Ele vem para ser titular? Sim. Vai ser titular? O dia a dia vai dizer. Potencializa o nosso elenco? Potencializa, porque a tendência é que o Jair não fique no fim do ano. O contrato termina e o salário dele é mais alto do que o do Thiago. Mas eu espero que ele dê certo e que essa janela o Vasco acerte nas contratações. Aliás, vou falar sobre esse tema. Antes, quero falar sobre 2 assuntos envolvendo as categorias de base. Ontem, o Vasco deu um sapeca iaiá, uma goleada, 4-1 no Sub-17, Campeonato Brasileiro, jogo lá no sul do país. Vasco 4, Grêmio 1. Aliás, Vasco e Grêmio no profissional, né, no Campeonato Brasileiro, vão se encontrar dia 19 em São Januário. Mas no Brasileiro Sub-17 estamos dentro do G8, 4-1 para o Vasco. Parabéns à equipe do Vasco da Gama. Aliás, parabéns também aos 2 meninos, o atacante Diego Minetti e o zagueiro Breno Salles, que foram convocados para treinamentos com a seleção Sub-17, já visando o Sul-Americano do ano que vem. Para quem acha que a nossa base não presta, que não tem o que revelar e vai ser o assunto na sequência, tá aí. Mais 2 exemplos, né? Kaique, zagueiro que treinou recentemente com o Vasco também, com o Diniz, Sub-17. Zucarello, GB, Rayyan, tantos outros, Juninho, Elder, olha quantos meninos, Luiz Gustavo, Lincoln, olha quantos da base que vão ser muito úteis ao Vasco da Gama. Falando na base, ontem o Lucas Loureiro foi para Portugal. Quem é o Lucas Loureiro, Fábio? É o filho do Felipe Loureiro, volante que estava no Sub-20 do Vasco. Quando ele veio, teve muita crítica em cima da contratação. Porra, veio porque é filho do Felipe, isso é um nepotismo, isso é absurdo, porra, tá se aproveitando do cargo, que é isso, que é aquilo. Aí o garoto tá indo embora. Eu não consegui confirmar, procurei a direção do Vasco, e com quem falei, olha, não estou sabendo os detalhes dessa negociação, não é uma pessoa que trabalha diretamente com a base, mas ficou hoje até de confirmar, e se eu tiver essa informação, passo no nosso Na Conta KTO a meio-dia. E assim, se ele está indo por empréstimo, está indo vendido, mas vai ter um monte de gente, e dentro daquele bolo que encheu o saco quando o Felipe trouxe o filho para jogar no Sub-20,
Porra, e agora? Agora o moleque tá indo embora, usou o Vasco. Cara, usou o Vasco ganhou dinheiro, foda-se. Ah, ele pegou, botou no Vasco, fez barriga de aluguel, vitrine, levou pra fora e o Vasco ficou chupando o dedo. Aí tá errado. Mas assim, os que reclamavam da chegada estão reclamando da saída. É difícil, né? Parece um hospício isso aqui, né? Aliás, tem um grupo aí que é o Hospício da Colina, alguma coisa assim, né? Deve ter o esgoto do torcedor ali falando, meu irmão, é só coisa ruim. Eu li ontem, no nosso Café Vascaíno, desculpa aqui até o desabafo, torcedor, logo cedo, mas eu li ontem comentários do tipo, sobre o Adson, que operou segunda, teve alta ontem e hoje já começa a fisioterapia. Jogador de vidro, esse departamento médico do Vasco é impressionante, o cara machuca no mesmo lugar. Que isso, cara? O sentimento de humanidade está acabando com as pessoas. O tudólogo, que é aquele cara que sabe de todos os assuntos, esse está presente na internet. Mas o sentimento de humanidade, de amor ao próximo, isso está exterminado. Parece que não pode mais ter. Não, né? Aí não, papai. Aí não, papai. Ó, antes... É isso aí, galera do Vascão, futebol voltando, o Vasco joga. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Eu não sei se o Vasco joga no sábado ou se o Vasco joga já no domingão, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Hoje tem Copa do Mundo, né? Hoje às 3 horas tem Real Madrid e Paris Saint-Germain. Foi eliminado ontem, tomou um vareio, né? Na verdade, o Fluminense tomou um vareio do Chelsea. O único time aí até o momento que conseguiu jogar de frente pro Chelsea foi o Flamengo. O Botafogo também fez bonito. O Fluminense fez bonito demais também, né? Foi o melhor time aí no Mundial de Clubes. Venceu a finalista da Champions League. Venceu com autoridade. Poderia ter vencido o Borussia, jogou melhor que o Borussia. Venceu o Al Hilal, mano, ele eliminou o Manchester City, né? Nada mais, nada menos que o Manchester City. E ele fez um baita jogo contra o Real Madrid. Se o Al Hilal tivesse convertido as oportunidades que ele teve no jogo contra o Real Madrid, ele teria goleado o Real Madrid. Porque no primeiro tempo ali o Al Hilal mereceu ter feito uns 4 gols. E o goleiro, a sorte, né, ajudou bastante. Só que o Real Madrid tem um contra-ataque muito mortal e acabou matando aí o jogo. O Botafogo, o Vasco joga no sábado mesmo contra o Botafogo. O Vasco hoje tem 13 pontos no Campeonato Brasileiro. O primeiro time na zona de rebaixamento internacional tem 11 pontos. Você vê como que é o futebol, né? Antes de começar o Campeonato Brasileiro, o Internacional era cotado como um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. Hoje a distância do líder Flamengo para o Inter é de 12 pontos. São 4 rodadas aí. É alcançável, cara? É difícil, né? Alcançável mas é algo quase impossível. O Inter conseguir essa proeza aí. Hoje o segundo colocado é o Cruzeiro, o terceiro é o Red Bull Bragantino, mas os dois times, Red Bull Bragantino e Cruzeiro, já fizeram 12 partidas, então não tem chances aí de alcançar o Flamengo, a não ser que o Flamengo perca para o São Paulo, mas mesmo assim eles vão ter um jogo a mais. O Palmeiras é o quarto colocado com 22 pontos, também com 11 jogos, né? O Palmeiras tem um jogo a menos, o Fluminense também tem um jogo a menos, quem diria, né? O Fluminense está no G6, se vence pode ir ao G4. O Atlético Mineiro também, que estava numa fase, uma draga, nesse momento está com 20 pontos também, Botafogo 18, Mirassol 17, Corinthians 16, Grêmio 16, Ceará 15, Vasco 13. Por esse motivo que o Vasco precisa da vitória. Se ele vence, provavelmente o Vasco não vai sair do lugar, a não ser que o Ceará perca, né? Aí se o Ceará perder, o Vasco sobe uma posição. Então, lá essas coisas também. O Vasco precisa vencer esse jogo. Caramba!
Dia 15 já. Caramba. Dia 15 já tem Independente Del Valle. Depois, dia 19, o Grêmio. Dia 22, Del Valle em São Januário. Cara, eu acho que o Vasco vai ser eliminado pelo Del Valle, viu? Eu tô achando isso aí, porque é difícil jogar lá nas alturas com os caras, hein? Muito